Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno sobre o Dia da Herança dos Índios Nativo-Americanos. O Bueno é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje vai estar justamente falando sobre o Dia da Herança dos Índios Nativo-Americanos. Então, vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde quente, graças ao bom Deus, de São Paulo, né? Essa primavera, verão aí, que está nos surpreendendo ainda bem, né? Tô pronta aqui para anotar todas as novas informações aí. Seu Flávio, tudo bem? Valma, tá boa, querida? Malu, gratidão a todo mundo que está chegando. E aí, Bonicio, bem-vindo, tudo bom? Tudo, e você como está? Tudo ótimo, graças a Deus. A Deise acabou de entrar, tua filha, beijo, Deise. Silmara, Elaine, estamos todos aí. Vamos lá. Bom, antes da gente começar para falar um pouquinho sobre esse assunto e por que ele tem uma real importância para todos nós, né? No mundo civilizado hoje em dia, né? Se é que a gente pode dizer isso, já que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente se propõe que elas sejam e vão, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Vamos fazer, então, uma oração para o Arcanjo Miguel e Vamos lá. pedir para ele, né, que use a sua espada e faça as intersecções que são necessárias, intervindo na civilização, para que nós possamos todos convivermos em paz. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, e afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender, e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para permitir que tudo isso possa ser afastado de nós e assim como a sua espada para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração se cumpra, se manifeste aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Bom, por que é comemorado e por que nós damos uma importância muito grande para os indígenas norte-americanos? Porque eles também contribuíram para a nossa cultura. Quando eu digo para a nossa cultura, eu falo através de todo o conhecimento e de toda a sua sabedoria. Os índios norte-americanos são uma referência para todos aqueles que estudam xamanismo, assim como aqueles que estudam xamanismo em várias áreas do nosso planeta e em vários outros continentes também. Mas os índios norte-americanos nos mostrar
para esse mundo civilizado que nem tudo é dinheiro, nem tudo é matéria. E nós temos várias frases, nós temos vários diálogos e vários livros baseados sempre no Black Elk, que é o alce negro, né, que deixou toda uma sabedoria transcrita a respeito dos índios norte-americanos, dessa sabedoria e dessa cultura. É através dele que nós aprendemos a estudar e ler também os sinais aonde o meio ambiente mostra para a gente quais são as melhores direções e os melhores passos a ser dado para a manutenção de que a humanidade tenha o seu processo de desenvolvimento e evolução baseado na paz, no amor e na luz. Os índios norte-americanos, há muito tempo, sofrem uma pressão através de toda a sua colonização. Eu digo colonização porque os índios norte-americanos chegaram através do Estreito de Bering, da Ásia, para o novo continente, o continente americano, aproximadamente há 12 mil anos antes de Cristo. 12 mil anos antes de Cristo. É mais ou menos isso através da arqueologia, através de achados, que é mais ou menos norteado os índios norte-americanos aqui no nosso continente. E através do continente da América do Norte, eles foram passando pela América Central até chegar na América do Sul. Isso não invalida outras civilizações que tinham aqui na América do Sul antes dos índios norte-americanos chegarem no continente americano. Por exemplo, os Incas. Os Incas que podem muito bem ter sucedido da civilização que todos nós estudamos também, de Mu, que é a Lemúria, já que está muito próxima do Oceano Pacífico. Então, os índios norte-americanos, eles que tinham um domínio completo antes da vinda da civilização, vamos dizer assim, ariana, que é a civilização branca, até a América do Norte, tinham um completo contexto diferente desse que depois foi encontrado com a civilização e a descoberta, vamos chamar assim, do novo continente. Porque com a vinda também do cavalo, as coisas mudaram a natureza dos índios e assim eles começaram também a desbravar melhor o continente americano. O que nós temos que relatar desse período, que hoje nós chamamos do Dia da Herança dos Nativos Norte-Americanos, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, é que eles foram muito subjugados cedo demais pela civilização, e agora eu vou chamar de ocidental, porque ela veio da Europa para a América do Norte, através do Mayflower, como nós falamos um pouquinho no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, que aquela civilização, além de trazer uma série de intempéries aos índios norte-americanos, como doenças, como batalhas, como alimentação, novos animais, a arma de fogo e etc. Nós temos que lembrar que essa civilização ela começou do leste e do sudeste, né? Quando a gente fala em fronteiras, às vezes, dá a impressão que nós estamos falando de fronteiras dos Estados Unidos em relação ao Canadá e em relação ao México, né? É a fronteira norte e a fronteira sul, aonde os Estados Unidos faz divisa com esses dois países. Mas não. As fronteiras eram baseadas do leste para o oeste, ou seja, do Atlântico para o Pacífico.
E como a colonização aconteceu no leste e no sudeste, né, dos Estados Unidos, ela foi se estendendo vagarosamente para o Pacífico. Então, a fronteira americana não se dava nem para cima no norte e nem para baixo no sul. Ela seguia lateralmente do Atlântico para o Pacífico. Essa era a fronteira americana. E ali, nessa fronteira americana, existiam várias tribos, praticamente 5 tribos principais, que eram os Cherokees, os Chickasaw, os Choctaw, os Creek e os Seminole. Esse era considerado os 5 tribos indígenas civilizadas. Veja bem o que eu estou falando. Eram considerados 5 tribos civilizadas. E essas tribos consideradas civilizadas, em 1830, através do presidente Andrew Jackson, ele promove uma remoção, veja bem, uma remoção dessas 5 tribos, dessa faixa leste e sudeste, indo mais para o oeste. Então, ele faz uma remoção dessas 5 tribos, e essa remoção é consignada através dessa mudança de a Trilha das Lágrimas, Trail of Tears, a Trilha das Lágrimas, aonde todas essas 5 tribos são obrigadas a saírem desses lugares para poderem ir para um outro lugar chamado de reserva indígena, que ficava mais ou menos em Oklahoma. Então, o que acontece? Nessa deslocação dos índios, dessas 5 tribos, vai acontecer que essas 5 tribos também vão encontrar com outras tribos que fazem parte do oeste americano. Só que na remoção do leste para o oeste até Oklahoma, praticamente todas as 5 tribos é quase que dizimada. Essas 5 tribos, na verdade, estavam dando espaço para os estados de Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Virgínia e Virgínia Ocidental. Veja que eles pegaram toda a faixa do leste, tiraram todos os índios para que os colonos que estavam em pleno desenvolvimento tivessem aquelas terras. Então, os índios foram obrigados a se mudarem do lugar onde eles estavam para outro lugar que não era o lugar deles, e durante toda essa travessia, que foram todos a pé, foram contraídos durante o inverno várias doenças e foram praticamente dizimados. Essa é uma forma de nós vermos como que as culturas antigas eram tratadas e referendadas como hoje ainda são. Bom, diante disso e diante desse novo território indígena, muita coisa foi acontecendo, aonde foi se tomando consciência e consternação dos próprios povos indígenas a respeito de como eles deveriam agir em relação aos brancos, né? Então, todo esse movimento que foi sendo feito de colonização, ele foi se estreitando, porque ele começa no leste e vai seguindo até o oeste. Então, a limpa começa no leste, cada vez que o homem branco vai guiando cada vez mais essa fronteira para o oeste, para o Pacífico, mais eles estavam sendo espremidos, porque a civilização era galopante, não só em relação aos armamentos do povo civilizado, né, que são os brancos, mas também como toda a sua infraestrutura, né? Estrada de ferros,
barcos a vapor, armamentos, canhões, né? E tudo isso foi influenciando que eles ficassem sem qualquer tipo de espaço. Até que eles chegam numa reserva, Siú, né? Que é praticamente aonde o povo é mais guerreiro, esse povo fica mais ou menos a noroeste, né? Dos Estados Unidos, ali pegando as Dakotas, a Dakota do Norte e a Dakota do Sul, pegando também um pouquinho de Montana, pegando um pouquinho ali de Indiana, pega todo aquele mais ou menos noroeste lá em cima dos Estados Unidos e começa então a fazerem acordos tribais para se manterem unidos nas suas reservas, dos quais eles foram colocados. Foram assinados 33 tratados. Repito, 33 tratados foram assinados entre os índios e entre a civilização, que eu vou chamar de brancos, entre os nativos norte-americanos e os brancos, né? Esses 33 tratados que aconteceu, nenhum deles foi cumprido. Nenhum deles foi cumprido. Nenhum desses 33 tratados foram cumpridos pelos brancos. Claramente ficou, então, provado que a desigualdade e a dizimação do povo norte-americano, né, os índios, porque eles foram os primeiros a chegarem e os que estavam lá, é a característica da colonização do mais forte contra o mais fraco, não importando a sua cultura, os seus ensinamentos e muito menos os seus valores. Diz o chefe Seattle, né, que nós, os brancos, só teremos conhecimento das coisas quando não houver mais o ar para respirar, não haverá mais a água para a gente beber, não terá mais o solo fértil para a gente comer e nem o peixe para ser pescado. Aí a gente vai ver que dinheiro a gente não come, né? Que dinheiro não se come. Então, a cultura norte-americana dos indígenas é muito grande em relação a toda a especulação e os interesses econômicos e financeiros que se tinha na época e que ainda se tem, não apenas lá, mas como se tem nas 3 Américas, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. A gente vê isso todos os dias e lê todos os dias isso nos jornais. Então, em 1990, o presidente norte-americano George Bush sanciona uma legislação que foi regulamentada pelo congressista Joe Baca para que fosse designado o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. Por exemplo, esse ano o Dia de Ação de Graças caiu no dia 23 de novembro, então o dia subsequente ao Dia de Ação de Graças, dia 24, é considerado, então, o Dia da Herança dos Índios norte-americanos. É engraçado que isso foi feito em 1990 e toda essa legislação ela teve a contribuição, olhe bem, ela teve toda a contribuição de todos os estados americanos. Né? O Dia da Herança do Nativo Norte-Americano ele foi apoiado pelo NIGA, que é a National Indian Gaming Association, e que tem também 184 tribos reconhecidas pelo governo federal. Então, são 184 tribos que são associadas a essa National Indian Game Association, a NIGA, que também está de acordo com o Dia da Herança do Nativo Norte-Americano. E o Dia da Herança do Nativo Norte-Americano, ele incentivou praticamente essas 184 tribos
e todas as suas, vamos dizer assim, árvore genealógica, porque eles foram dizimados, então eles acabaram sendo reunidas através da sua árvore genealógica com outras tribos. E ali, então, a cultura indígena, os valores indígenas, a forma de se passar os ensinamentos às crianças é feita no dia dessa cerimônia. É feita no dia dessa cerimônia. As escolas também, as dos índios norte-americanos, porque eles têm escolas separadas. Eles têm escolas separadas. Isso não quer dizer que eles não possam estudar nas outras escolas, mas em função da discriminação, eles preferem estudar nas suas escolas. E ali, cada dia que passa, essa conscientização é aumentada em cima dos alunos nativos norte-americanos, oferecendo todas as atividades que eram exercidas pelos seus ancestrais em sala de aula, como tendo um foco mais diretamente à história e às contribuições e às conquistas que eles fizeram aos Estados Unidos, principalmente nas lutas, nas guerras, onde os Estados Unidos têm grande influência de atividade em todo o planeta. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos inicialmente assumiu essa lei do Dia da Herança dos Nativos Americanos desde 2009, a partir então do presidente George Bush. Mas foram feitos ajustes técnicos nessa lei. E aí, com o consentimento coletivo do Senado dos Estados Unidos e da Câmara dos Deputados, que votou unanimemente por uma lei mudada pelo Senado, com configurações apresentadas pelo Senado, a legislação, então, foi sancionada pelo presidente Barack Obama no dia 30 de outubro do mesmo ano de 2009. Então, existe uma defasagem de 1990 do presidente George Bush até 2009, aonde esse dia da herança do nativo e do índio norte-americano teve um grande intervalo, aonde eles reconheciam essa herança, mas não entregavam essa herança para os índios. Assim como aconteceu nos 33 tratados que fizeram com os índios norte-americanos. Mas o dia, que é sempre após o Dia de Ação de Graça, se transforma com a nova legislação do presidente Barack Obama em 2009 em mês da herança dos nativos norte-americanos. E esse mês passa a ser o mês de novembro, com uma grande plataforma onde todo o povo indígena norte-americano recebe da sociedade, então, e através de todas as comunidades, um dia para congraçamento para os índios norte-americanos e passam a receber também, na escola dos ocidentais, a grande valia que os índios norte-americanos protagonizaram diante da cultura para celebrar tão famoso mês dos índios norte-americanos. E todos os dias, então, do mês de novembro, e não apenas o dia subsequente ao Dia de Ação de Graça, os índios cantam e dançam, como a gente pode ter averiguado, e muitos devem ter recebido vários Instagrams ou visto nos posts, grandes danças dos índios norte-americanos nesse mês. Todos eles, tradicionalmente, usando o mocassim, chamado também de balanço do mocassim, que todos nós temos. Eu também tenho. E adquiri isso junto a uma reserva norte-americana.
todos nós, quando estamos diante de alguma tribo norte-americana, estamos calçados com o balanço do nosso mocassim e sempre entramos nas danças e cantamos junto com eles. Essa é a verdadeira razão de nós estarmos fazendo hoje essa live para comemorar toda a sabedoria, toda a cultura e todo o ensinamento dos indígenas norte-americanos, do povo norte-americano, pelo reconhecimento daqueles que sobreviveram, daqueles que fizeram a história, que lutaram pelo seu povo, carregando sempre a sua bandeira no mais alto pódio, que é os céus. Então, hoje, nós fazemos essa homenagem também ao mês, né? Vamos dizer assim, da herança dos nativos norte-americanos, lembrando sempre que tem uma estrutura aonde esse índio foi valorizado através do Senado, através da Câmara dos Deputados americanos, enfim, o Congresso americano. Nós temos, então, a linha do tempo dessa herança dos nativos americanos, lembrando a todos que eles chegaram a 12 mil anos antes de Cristo, através de todos aqueles que trabalham com arqueologia, aonde todos os artefatos encontrados na América são provenientes também da Ásia, mostrando que eles passaram pelo Estreito de Bering, né? Ali pelas Ilhas Aleutas, né? Que ali era uma coisa, eu acredito, que era mais fechada, né? O oceano, então, não tinha perfilado muito aquelas ilhas e era uma coisa contígua. O dia do índio americano, através do Dr. Arthur Parke, em 1912, ele já tinha, através da nação cênica, começado a sua luta para que todos os escoteiros, aqueles que foram escoteiros, né, ou bandeirantes, saibam muito bem o que significa, principalmente essa cultura na América, que nós também importamos aqui para a América Central e América do Sul, trazendo um pouco desse reconhecimento do que foi o índio norte-americano. Como que nós devemos nos portar diante da natureza? Com equilíbrio, com honestidade, sempre tratando a natureza como um ser que ela é, sendo que tem espírito, e da qual também nós devemos nos guiar. Já em 1924, começa-se um trabalho, então, para a cidadania nativa americana. Depois que o Congresso aprova a lei da cidadania indígena, os nativos norte-americanos finalmente recebem a cidadania, sendo que eles se tornam americanos, porque até 1924 não eram cidadãos americanos. Não eram cidadãos americanos. Apenas eram índios. Não fazia parte do país dos Estados Unidos da América. Em 1976, a Semana da Conscientização dos Nativos Americanos, o presidente Gerald Ford declara a primeira observância nacional de uma semana só para os índios. Ali começa, então, uma visão mais esclarecedora e consciente de quem eles são, do que eles representam e o que eles fazem para os Estados Unidos em termos de sua memória, da sua cultura e da sua sabedoria, né? Depois de 1976, em 1990, então, vem o Dia Nacional da Herança Indígena Americana, através do presidente George Bush, que assina a resolução estabelecendo um feriado nacional, que é justamente o dia após, né? Um dia após ao Dia de Ação de Graças. É interessante isso, porque, pelo que nós sabemos hoje em dia, os nativos norte-americanos não gostam muito nem do Dia de Ação de Graças. Eles nem comemoram esse dia,
porque esse dia representa o início da dizimação das tribos e do povo indígena, porque é a chegada também dos colonizadores através do Mayflower, como nós vimos através dos Países Baixos. Em 2009, é estabelecido o mês nacional da herança dos nativos-americanos, através do presidente Barack Obama, que declara o mês de novembro como o mês da herança nativa americana nacional. Então, nós tínhamos o dia e agora nós temos o mês, que é o de novembro. Né? E também, em 2018, nós temos as primeiras mulheres nativa-americanas, que são Shatif Davis e Debbie Allen, que são as primeiras mulheres nativa-americanas eleitas para o Congresso americano. Ali, então, começa realmente a participação efetiva da cultura dos índios norte-americanos através da legislação e da participação políticas nas decisões desse grande país. Em 2022, é feito um censo através de quantos nativos norte-americanos os Estados Unidos têm, e a população indígena nos Estados Unidos é de aproximadamente 7,5 milhões da população dos Estados Unidos. O que significa isso? Aproximadamente 2,09% de toda a população. Uma população que, na verdade, não cresceu e dificilmente crescerá. Aqueles que ficam dentro dessa margem ainda estudam para melhores lugares, aqueles que leram o livro que é Eu Enterro o Meu Coração na Curva do Rio, né, sabem muito bem a luta de que os índios norte-americanos enfrentam para cursar ainda as universidades. Né? Enterre o Meu Coração na Curva do Rio. Além do livro, tem também o filme, né? Tem DVD. Aqueles que não assistiram, mostra muito bem, mas mostra com realidade aquilo que os índios norte-americanos passaram e mostra principalmente no fundo, né, de um índio para se tornar civilizado, aonde ele é tirado da sua tribo ainda jovem e é levado para as escolas do Ocidente, ainda tem que escolher o nome ocidental, né? E ali dentro ele começa a cursar a escola de medicina e se transforma um índio norte-americano médico. E atrás desse pano de fundo tem toda a história também do touro sentado, né? Das guerras que ele enfrentou, depois ele indo para o Canadá em exílio, voltando do Canadá, até que então é sujeitado e dizimado pelo exército americano. Então, quem não assistiu e quem não leu o livro, por favor, façam isso, porque vocês vão ter uma dimensão exata de que é o índio norte-americano, do que ele é feito, de como ele pensa, de como ele age em relação a toda a estrutura que ele vive, não só através da irmandade, mas através da natureza, principalmente, através do céu, através das estrelas, e nós que convivemos muito com eles, quando nós estamos viajando para os Estados Unidos, a gente vê a estreita relação que eles têm também com os povos das estrelas e o respeito que eles têm por aqueles seres que até então eram desconhecidos e hoje já são melhores estudados, né? Mas ainda não tão bem conhecidos, mas que da sua ciência e da sua sabedoria por esses seres do espaço que tão procuravam os índios norte-americanos para passarem a sua sabedoria. Então, é um negócio que nós temos que honrar
temos que agradecer por conviver com eles, e nesse dia de homenagem, que é o mês de novembro, sendo o último dia do mês, nós queremos lembrar que também aqui no nosso país é dia de índio todos os dias. Assim como lá é só um dia e é só um mês, nós temos que lembrar que eles são nossos irmãos, fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, é como nós, através de Cristo, temos que lembrar que toda manhã é dia de renascimento. Vamos perdoar todos os nossos erros sempre, porque nós nunca sabemos quem nós fomos, e a lei do perdão e do karma faz sentido, porque já que nós não sabemos quem nós fomos, devemos perdoar a tudo e a todos, e assim também estaremos nos perdoando. Carmen, era um assunto não muito longo, era um assunto que não despertava muito interesse das pessoas, mas que nós tínhamos que fazer a nossa homenagem, Claro. justamente por aqueles que nós conhecemos e que fazem parte desses dias de homenagem e que são os nossos irmãos, que são os nossos amigos, que são os nossos companheiros, que sempre estão e estarão e estiveram ao nosso lado quando nós estamos lá. Não é verdade? Com certeza. Se tiver alguma coisa para colocar, para falar, porque eu deixei um intervalo, né? Porque como nós não sabíamos direito se a Jolene ia entrar ou não, então eu me facultei ao direito de deixar um espaço, porque uma amiga nossa do Havaí está no Rio de Janeiro. E nós a conhecemos, ela é do Havaí. E nós a conhecemos lá há muitos anos atrás, há quase 25, 26 anos atrás. E ela é uma excelente cantora e tem um conjunto de... Ukelele. Ukelele. É tipo o cavaquinho do Hawaii. Tipo cavaquinho. E ela está no Rio. Ela está no Rio de Janeiro, entrou em contato conosco hoje na parte da manhã, e nós deixamos um pouco desse espaço aqui da minha live hoje para ela, quem sabe, se apresentar para vocês, cantando uma música para vocês, até essa era a minha intenção, para vocês verem o folclore havaiano também ali no tete-a-tete, porque é muito gostoso de ouvir aquelas canções, aqueles balanços todos havaianos, né? Então, mas ela não entrou. A verdade é que ela não entrou. Então, agora só me resta cantar um tango, né? Porque eu não sei cantar música havaiana. Eu quero dizer para os nossos amigos que o Bueno e eu falamos em conferências com os principais chefes indígenas das tribos dos Estados Unidos, do Canadá e do Alasca. Então, nós tivemos a oportunidade... Do Havaí também. Do Havaí também, os Kahunas. E nós temos a oportunidade de conviver com eles perto, né, de uma forma realmente próxima. Por isso mesmo, e o Bueno é neto de índios, né, aqui no Brasil. Então, por isso mesmo, essa nossa, sempre o nosso amor e a nossa solidariedade à causa nativa americana, já que nós tivemos, inclusive, na inauguração, né, do Museu dos Índios Nativo-Americanos, lá do Smithsonian Institute, em Washington, D.C., em 2011, né, Bueno? E então a gente, por coisas, agenda cósmica, Saint Germain, Pena Branca, não é algo que a gente fale, vou fazer, né? De repente a gente já está lá por convite, claro, e porque assim o Mestre Saint Germain determina, né? Mas é muito importante nós termos essa consciência, porque nós precisamos também, aqui no Brasil, respeitar os povos originários e todos os seres que habitam conosco, em todas as grandes tribos e todas as aldeias, porque o Brasil é enorme. E agora que a gente está num momento de reconstrução do planeta pós-pandemia, precisamos estar alicerçando as energias da nossa paz interna em total comunhão com os preceitos de verdade, equilíbrio e amor incondicional. Bom, a Jolene eu acredito que não vai entrar, porque se ela fosse entrar para cantar ou para falar, ela teria dado um hello, até agora não aconteceu nada, né?
Eu quero te dizer, ô Bueno, que o Ponce está aí assistindo a gente, ele pediu para você falar dos Lakotas. Ele e uma outra pessoa pediram para você fazer curso de xamanismo crístico na Pax, que eles estão aguardando. E uma outra pessoa perguntou se os animais de poder surgiram com as tribos nativa-americanas. Pronto. A Bom, Ana Lúcia perguntou do animal de poder, e aí pode começar a responder pela pergunta que você quiser. tá bom. Então, eu vou começar primeiro respondendo através do workshop do xamanismo crístico. O xamanismo crístico, ele, como eu disse numa apresentação agora, na metade do mês que nós fizemos para o Paranormal Experience, eu tirei um trecho, né, do workshop do xamanismo crístico e levei para esse dia, para esse encontro que o Paranormal fez através do Alexandre e do guru do Himalaia, o Alê e o guru, lá nesse dia de encontro, uma coisa que dura um dia todo, manhã, tarde e noite, e mais um período do dia seguinte na parte da manhã, entre toda a explicação do que é o xamanismo crístico e de toda a iniciação que é feita. Uma coisa que o mestre Saint Germain nos pediu. Eu não inventei absolutamente nada, né? Ele sabe muito bem das nossas formações religiosas, espirituais, e ele dá a missão para cada um para que seja cumprida. Simplesmente assim, né? E depois ele vai mostrando, conforme vai se andando, certamente com os passos e a direção que deve ser dada. E a gente foi fazendo isso, e isso vai completar o ano que vem 30 anos, não é uma coisa que começou ontem, é bom que se diga, vai completar o ano que vem 30 anos. 30 anos. Eu levei 3 anos me preparando para isso. Só foi dado início em 1996 ou 7. Eu tenho anotado agora, mas a minha lembrança está um pouco tênue hoje em função das datas que eu acabei falando aqui agora. Então, e quando ele pediu, vai fazer 30 anos. Eu me preparei para desenvolver esse workshop, esses ensinamentos, esse conhecimento e essas iniciações. Ela não foi feita de ontem para hoje. Não, isso não acontece, né? E certamente para o ano de 1924, 2024, no ano 2024, que é o ano que vem, nós faremos sim um workshop. Eu não decidi o mês e nem decidi o local. É bom que se diga isso. Eu não decidi nem o mês, nem o local. Pode ser em São Paulo? Pode. Mas pode ser em outro estado? Pode também. Então, a gente vai ver as melhores condições. Às vezes, a gente recebe muitos convites para fazer isso, e aquilo que for melhor, propício para todos e tiverem condições também, quiçá, de conhecer algum outro lugar, onde a energia também é muito boa para a gente desenvolver o workshop, a gente fará. Bom, a outra coisa foi o Pôncio, para falar sobre os Lakotas. Na verdade, os Lakotas fazem parte da tribo dos Sius, né? E são várias outras tribos e linguagens diferentes que fazem parte do povo Siu. E o povo Siu, através do touro sentado, foi os Ogalas, que é também uma parte dos Sius, assim como os Lakotas, os Dakotas, e outras tribos que estão e fazem parte dos Sius, né? Teve como aspecto central o touro sentado. O touro sentado, que era um visionário, ele tinha sonhos. E nesses sonhos, os índios costumam dizer que são revelações. São revelações dos espíritos para com eles. E foi num desses sonhos
que ele viu todas as nações indígenas juntas, né? Cherokees, Comanches, Arapaho, Blackfoot, Pé Preto e várias outras tribos se unindo para poder derrotar os brancos. E numa dessas de derrotar os brancos, se encaixa essa visão e eles derrotam o General Custer. Eles derrotam o General Custer, né? E na batalha de Little Big Horn, eles derrotam o General Custer e todo o exército americano que estava ali naquele momento para fazer uma batalha com aqueles índios, eles preparam uma cilada, uma armadilha muito grande e eles caem, né? General Custer, que até então era cotado, se ele derrotasse os índios, já que estavam ali em 1865 até 1870, os índios norte-americanos eram ainda bravos guerreiros. E eles, se derrotassem praticamente os índios norte-americanos, e vinha de grandes batalhas derrotando os índios, ele se tornaria, entre aspas, o próximo presidente norte-americano. E ele foi derrotado e morto nessa batalha, né? E quem leva as honras dessa batalha, né, é o touro sentado, o Grace Horse, né, o cavalo louco, né, e mais um que é praticamente o seguidor dos outros dois, que é o chefe Cherokee. Mas esse, assim que termina a batalha, ele se aparta do grupo, recolhe todo o armamento da batalha, que eram dos americanos, como se fosse uma espécie de tesouro, e é reverenciado como tesouro até hoje, e que ainda não foi encontrado sequer uma peça daquela batalha. Um armamento, um cinto, um distintivo, uma faca, um revólver, nada. Porque os Cherokees limparam a área e levaram isso e esconderam isso. Então, isso é procurado até hoje. Existia uma capelinha no museu próximo ali, a Little Big Horn, onde tem todo o museu, que tem toda a história da batalha, existia uma capelinha. E ali na capelinha tinha um mapa antigo do percurso aonde estava escondido esse tesouro, que era o armamento daquela batalha do exército americano. Mas aquilo foi invadido, foi aberto e foi retirado de lá de dentro o mapa. Provavelmente por um ancestral ou por alguém que tinha interesse nessas relíquias. Mas até hoje não se sabe quem foi e aonde está o mapa e também se esse tesouro foi ou não descoberto. Os índios norte-americanos têm essa informação fechada, eu não digo a 7, mas a 1000 chaves. E eles não propagam isso de forma nenhuma entre eles, né? E ali estão, nesse museu, no local onde foi a batalha também, E você congelou no o lugar. exército americano, após a batalha, ainda todos os corpos estavam lá, fez questão de buscar o corpo do General Custer para poder ser levado à sua terra natal. A outra pergunta é sobre os animais de poder. Sim, os animais de poder é um ensinamento da sabedoria e da cultura dos nativos norte-americanos. Mas eu, quando eu falo dos nativos norte-americanos, eu tenho que me estender também ao Canadá, eu tenho que me estender também ao México, através de todos os sonhos, através do estado alterado de consciências, e cada um acreditava que pertencia a um totem. Mais no Canadá, o totem, mais o animal de poder na América. Então, o totem significava o animal familiar e o animal de poder significava, assim, o animal de instrução individual.
vamos chamar dessa forma. O animal, então, de poder, ele significava que na pós-transição dessa vida para uma outra vida, ou ele se transformaria no totem familiar, ou no animal de poder, ou ele fazia essa travessia por ele já ter conseguido alinhar entre animal e ser humano uma só coisa. Então, é aquela coisa que nós dizemos que nós somos um aspecto. E o aspecto nosso, baseado em toda a nossa irmandade, é feito em cima de chamas. É feito em cima das nossas chamas, né? Mas esse capítulo do Animal de Poder, ele também é falado no workshop do xamanismo crístico, tá ok? Então, a gente passa por ele e nós nunca temos apenas um animal, né? Nós temos o animal de poder, mas nós temos também o animal de cura, nós temos um animal da sabedoria, nós temos um animal de passagem, que eu não gosto muito de falar, mas a gente tem que falar, e também nós temos o animal, falei, de sabedoria, de poder, de cura, de passagem. Tem um agora que eu não me lembro, mas são 5 animais, e esses animais, eles são voláteis. Assim como os ensinamentos e das virtudes, através dos nossos raios, são voláteis a cada passo que a gente dá, a gente também muda de virtude, a gente muda de raio para estar aprendendo as lições. É como na escola. A gente aprende geografia, depois aprende história, de repente se muda de curso, você passa a aprender a desenho, economia, você aprende análises, né? Você vai mudando as matérias e também no mundo animal acontece a mesma coisa. Nós vamos mudando de animal conforme as lições que nós temos que aprender, eles se apresentam para nós. Então, quando você começa a ver muito, por exemplo, uma serpente na televisão, ou vai pegar um livro, cai lá na fotografia de uma serpente, né? Ali mostra o que você precisa de cura, ou que você está num processo de transformação. Porque a serpente também mostra o caminho da sabedoria. Então, é preciso ter um discernimento e uma clareza muito grande a respeito das lições que você tem que aprender. Por isso que cada um e é único, que não dá para você falar, olha, você é isso, você é aquilo. É claro que cada um tem o seu animal de poder. Muitas vezes nós fizemos esses ensinamentos lá na Pax, né? Através do ritual que a gente faz, cada um se apresenta e a gente diz, o seu animal é X, o seu animal é Y, o seu animal é esse, o seu animal é aquele. E tem ou não a confirmação da pessoa que já vem com o seu animal. Às vezes é só um teste para a gente, né? Assim a Carmen também faz nos cursos da Sloane. Quando termina o curso da Sloane, quando está na última aula, a Carmen se apresenta para fazer o final do curso e para cada um que está na sala, ela diz o raio que cada um está vivendo naquele momento. Porque é impossível a gente dizer qual é o raio que a pessoa está ou foi criado, porque isso só pode ser dito e falado após a ascensão à iluminação. Só o Criador sabe, na verdade, qual raio você foi criado e qual raio você pertence. Você vem para esse planeta com raios, para você aprender a sua natureza. Você pode vir com 2 raios? Pode. Pode vir com 1? Pode. Pode vir com 3? Pode. Mas você pode passar pelos 7. Você não veio com eles, mas vai aprender um pouco de cada coisa nesses 7. Sendo que você vai desenvolver mesmo os seus dons, os seus talentos, naqueles raios que você veio para essa vida, não do qual você foi criado. A sua mônada de criação, essa só o Criador é que pode dizer para nós, ou no final da ascensão e da iluminação, com a liberdade. Porque só a iluminação e a ascensão não nos dá o direito ainda à liberdade, né? E o grande plano para o Mestre Saint Germain, para esses 2000 anos
a idade de ouro, a era de aquários e da liberdade, é que nós possamos conseguir não só a ascensão, não só a iluminação, como também a liberdade, já que é o mestre da liberdade e se propôs, nesses 2000 anos, promover a maior liberdade de espírito e de alma que já foi feito no planeta Terra. Legal, Bueno. 2 minutos com a mensagem final. A minha mensagem final é que nós entremos em dezembro, a partir de amanhã, né, com muita esperança, com muita dedicação, com muito amor, com muita paz, com muita luz, com muita proteção, muito trabalho, bastante prosperidade, e que nós lembremos sempre, né, como eu lembro todo dia, né, que o Cristo nasce todos os dias com a gente e renasce a cada pôr do sol com a esperança de um novo porvir. Então, amanhã, 1º de dezembro, o mês natalício, né, que nós comemoramos a natividade, já que o Mestre Jesus nasceu em 8 de setembro, mas nós comemoramos 25 também, que todos tenham o coração aberto para o amor, para a paz, para o bem, para a luz e para o poder, a glória do plano divino sobre o planeta Terra. Gratidão, Carmen, pelo convite. Até a semana que vem. Amém. Obrigada, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.